Nós temos agora o tema saúde, né? Nós vamos falar sobre a situação da Covid no país. Recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o médico infectologista do Hospital Albert Einstein, Hélio Bach. Doutor, muito bom dia. Nós tivemos a notícia de 12 integrantes da Venezuela, da equipe técnica entre jogadores, que contraíram o vírus. Mas é muito comum, doutor, às vezes nós ouvimos relatos de pessoas: o meu marido pegou, mas eu não peguei. O que nós sabemos em relação a esse contágio? Por que às vezes a pessoa dentro da própria casa não pega enquanto um outro está infectado? A pessoa comunicante que não pega pode ser por dois motivos. Primeiro, que não pegue mesmo, que não há transmissão. Segundo, que pode ter pego a doença, porém não apresentou sintomas. Ou seja, não é só o diagnóstico deve ser feito por uma confirmação laboratorial. E a transmissão, e que depende muito da carga viral que a pessoa esteja exposta, e também de condições da própria pessoa que recebe o inóculo. Então, cada caso é um caso. Na maior parte das vezes, a transmissão existe. Chama a atenção, fica até anedótico. Eu convivi com meu marido de perto e não recebi diagnóstico de Covid-19. Essa é a exceção, mas existe. Doutor, bom dia. Mariana falando. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Recentemente nós recebemos agora a informação, o anúncio do governo estadual de que vai antecipar em um mês toda a vacinação de todos os adultos até 18 anos. De que forma que isso pode melhorar o quadro que a gente vem enfrentando aí dessa terceira onda? Essa nossa segunda, terceira onda é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo desde a virada do ano, desde as festas natalinas. Nós temos um número muito alto de óbitos e muito alto de pessoas infectadas. Eu calculo que nós tenhamos em torno de 300 a 600 mil pessoas transmitindo o vírus hoje. Nós temos, desde esta época, uma quantidade, uma densidade de oferta de vírus SARS-CoV-2 muito grande. Para isso, nós precisamos de, fundamentalmente, duas coisas como estratégia de enfrentamento: vacina e isolamento. Vacina, ela é altamente eficaz quando há uma baixa intensidade da doença. Portanto, hoje, fazer vacina é fundamental, mas o isolamento também continua sendo. Agora, o desastre que nós estamos convivendo é que nós temos apenas 11% da população imunizada e nós temos 300 a 600 mil pessoas diariamente distribuindo o vírus. E uma atividade frenética. Tem pessoas que são contra o isolamento. Então, eles devem estar felizes, porque isolamento para valer é o que nós não temos no país hoje. Doutor, a situação é muito grave. Há muita diferença entre o que acontece nos hospitais e o que nós vemos na rua. Estupenda diferença. Então, doutor, aproveitando isso que o senhor está falando, nós temos, por exemplo, uma sensação, quando abrimos os jornais hoje, nós estamos vendo o governo de São Paulo falando que vai vacinar a população até o meio do ano. O governo do Rio de Janeiro, a mesma coisa, até setembro, adultos vacinados. Nós temos as flexibilizações acontecendo em vários estados. Aglomerações como o motociata que aconteceu no sábado. A sensação para muitos é de que o vírus está controlado. Mas o que é real? O que os senhores enfrentam no dia a dia nos hospitais? Nós enfrentamos nos hospitais pacientes graves e cada vez mais de pessoas jovens e condições de vagas nos hospitais precárias e
prejuízos. Vocês mesmos estavam mostrando a dificuldade que nós temos agora de fazer diagnóstico de doenças feito o melanoma. Nós temos um prejuízo do Covid-19 em termos de saúde pública que vai além dos casos de Covid-19. Nós não conseguimos diagnosticar todos os casos, já há uma subnotificação, mas o estrago que esse vírus faz vai além do Covid-19. Doutor, o Ministério da Saúde já anunciou a chegada das vacinas da Janssen. O que o senhor pode falar para nós, para os nossos ouvintes, telespectadores também, do que esperar dessa vacina? Quanto mais vacina, melhor. Quanto mais diversidade de vacina, melhor. E a melhor vacina é aquela que está no braço das pessoas. Nós, na condição epidêmica que nós estamos vivendo no Brasil, dependemos muito de vacinas. E as vacinas, não há nenhum produtor que consiga produzir todas as necessidades, atender a todas as necessidades que nós temos enquanto país. Nós temos que vacinar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível. Doutor, mesmo com essa vacinação... A vacina Janssen é ótima. Agora, é uma vacina de dose única, então nos resolve vários problemas, né? Doutor, nós já conversamos com vários especialistas aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. E mesmo com a vacina, nós também não podemos esquecer que nós temos ainda a possibilidade de contágio, mesmo com a pessoa vacinada, certo? Essa é a situação trágica. Quando a gente tem 300 a 600 mil pessoas distribuindo diariamente o vírus, a vacina é importante, mas não é uma bala de prata. Muitas pessoas comparam com a Itália ou com a França. Nossa condição epidêmica é muito diferente desses outros países, porque lá se conviveu esse período que nós tivemos agora de dezembro até aqui, lá se conviveu com restrição e com vacinação. Aqui nós tivemos muito pouca restrição e muito pouca vacinação. O que acontece? Nós temos uma oferta muito grande de pessoas distribuindo o vírus. E muitas vezes a vacinação, especialmente quando se faz uma dose só, e especialmente quando a densidade do vírus é muito maior que a densidade de pessoas vacinadas, nós temos um efeito paradoxal, que nós tivemos no Chile, tivemos no Uruguai, e que se relata que fizemos vacina, nós temos 30%, 40% de pessoas vacinadas nesses países, e ao mesmo tempo um aumento do número de óbitos. Por quê? Porque essas vacinas, elas têm um efeito fundamentalmente quando nós já temos controle da transmissão. E esse controle da transmissão se dá com o isolamento. Então, a combinação isolamento e vacina é fundamental para termos uma condição segura na saúde pública. Doutor, e só para que fique um alerta para quem nos acompanha, o senhor está dentro de um dos hospitais privados de maior referência, acredito que não só no estado, mas também no país. Como está a ocupação de leitos dentro do Albert Einstein, não só aí, mas dentro dos outros hospitais privados aqui da nossa cidade? Eu sou clínico, eu atendo os pacientes. As notícias que eu tenho são notícias de uma alta ocupação hospitalar. Agora, doutor, o senhor como clínico, eu gostaria da sua ajuda. Nós estamos no período de inverno, muitas pessoas com rinite. Como eu consigo separar essa diferença entre o que é Covid e o que é uma simples rinite em função da mudança de temperatura? Testando. Sem teste é impossível. Especialmente porque na primeira fase da doença, ela se apresenta muito benigna. Uma grande parte dos casos se apresenta sem nenhum sintoma. E é interessante como que as pessoas não pensam na possibilidade de Covid. Eu nunca imaginei que pudesse ter sido Covid. Não, doutor, não é Covid. Não, eu estou sem perda de olfato. Não, eu estou respirando bem. O Covid, ele tem um grande
uma grande dificuldade porque é uma doença de apresentação clínica complexa. Nem mesmo muitos médicos entendem a apresentação clínica da doença. O que a gente vê de pessoa inexperiente falando abobrinha a respeito da doença é muito comum. Então, ainda mais as pessoas que não são médicas. Então, falta muita comunicação, falta muita ajuda. Graças a vocês, e vocês são a grande parte de portadores de notícias de orientação à população, porque nós ressentimos muito de uma política oficial que passe credibilidade. As políticas oficiais são... Eu nunca vi, nos 50 anos de prática médica que eu tenho, um descredenciamento do saber médico como hoje. Então, nós temos, primeiro, uma população que vem sempre com essas teorias de há várias posturas médicas. Não há várias posturas médicas, não. As posturas médicas são muito claras no mundo. E deveriam ser aqui no Brasil também. Nós devemos fazer vacina e devemos ter isolamento. Manifestações, aglomeração, festas, transporte público hiperlotado são condições que nós não deveríamos estar convivendo. Essa condição é universal. Isso não tem duas opiniões. Dr. Hélio Bach, ele que é médico infectologista do Hospital Albert Einstein, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, pelos microfones da Jovem Pan. Uma ótima semana. Paz para nós todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Abraços aos ouvintes, abraço a todos da Jovem Pan.